Daniel 6, 5, 6. Foi então que os ministros e sátrapas começaram a procurar uma oportunidade para surpreender Daniel em algum deslize contra os interesses do império, mas nada puderam encontrar de suspeito, já que ele era muito honesto e nada conseguiram achar de incorreto. Tiveram então de reconhecer: nada vamos encontrar para acusar nesse Daniel, a não ser assuntos ligados ao seu Deus. A única pessoa que pode fazer um autoexame acerca da sua estrutura espiritual, somente eu e você. Somente você pode dar um diagnóstico, porque você conhece a sua estrutura, você conhece os seus erros, onde você precisa corrigir, onde você precisa melhorar. É claro que as pessoas que estão do lado de fora percebem, mas você é a pessoa que precisa fazer uma autoanálise. E aqui você conta com algumas ferramentas que serão imprescindíveis nesse processo, onde a palavra de Deus, ele é o bisturi. É a palavra que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, ou seja, é mais cortante. A palavra é o bisturi, onde somente neste momento em que você trata do seu ser, do seu eu, do seu homem interior, é que só você vai lançar mão desse bisturi e o Espírito Santo será o seu auxiliar. Porque muitas pessoas ficam esperando que o Espírito Santo possa moldar o seu caráter. Não, eu dependo do Espírito Santo para que ele possa, me dar um caráter segundo o caráter de Cristo. Só que o Espírito Santo não vai fazer isso. Ele vai lhe auxiliar. Quem tem que fazer isso é você. É você que tem que tomar decisões, é você que tem que renunciar, é você que tem que decidir mudar. Porque quando eu decido mudar, tudo vai mudar na minha vida. Mas se você não decidir, certamente você vai continuar empurrando, vai continuar sempre colocando justificativas nas atitudes e na sua vida como um todo. E aqui nós lemos um texto, irmãos, onde a gente vê a vida de Daniel, onde Daniel, todos nós conhecemos a história de Daniel. Daniel foi, desde pequeno, desde jovem, ele foi levado como refém, como escravo para a Babilônia. Ele foi levado como despojo para a Babilônia. E ali, em meio a um clima hostil, diante dos nossos algozes, dos nossos inimigos, diante da adversidade, Daniel foi forjado, foi preparado. E a Bíblia relata acerca da história de Daniel, em que Daniel, desde jovem, Deus começou a trabalhar na vida dele, e ele foi exemplar em tudo, em todo o seu proceder, em toda a sua vida. A gente conhece o episódio em que Daniel não se contaminou com as iguarias do rei. Quantos pratos apetitosos hoje que o diabo tem oferecido a jovens. E muitas vezes não temos habilidade de rejeitar, de renunciar aos prazeres deste mundo. Mas Daniel, ele não se contaminou. Ele continuou santo, separado. Ele continuou sem se misturar. Infelizmente, queridos, a falta do caráter de Cristo na nossa vida não tem nos permitido tomar uma posição, uma postura como Daniel se posicionou. É por isso que nós temos hoje, ao nosso lado, nós temos a palavra de Deus, que é a ferramenta que Deus usa para remover
tudo que não procede de Deus, tudo que não venha acrescentar no nosso caráter, na nossa personalidade. A palavra, ela vai cortando, ela vai removendo toda a carne, todo o ego, tudo que não glorifica a Deus. A palavra é o bisturi de Deus, que só você será o cirurgião. Só você pode pegar essa ferramenta esterilizada, né, que não tem nenhuma contaminação, e vai fazer esta cirurgia dentro de você, com o auxílio do Espírito Santo, que vai te ajudar a forjar no seu ser esse caráter que precisa ser implementado na nossa vida. A Bíblia diz que Daniel, ele cresceu, e nesse episódio aqui, irmãos, Daniel tinha aproximadamente 80 anos. Veja que desde os 12 anos que Daniel vem sendo provado na vida, no império de Nabucodonosor, Daniel, como um dos adivinhadores, dos profetas, dos magos, né? Ele foi chamado para revelar um sonho do rei. E o rei mandou conclamar a todos os adivinhadores da época, todos os profetas. Ninguém conseguiu revelar o sonho. E Daniel consultou a Deus, e Deus deu a interpretação do sonho. E fez saber ao rei Nabucodonosor, e a partir de então, observe que Nabucodonosor quis honrar a Daniel. E Daniel só foi honrado no que diz respeito à sua vida espiritual. Ele não quis receber presentes. E todos os reinos que Daniel passou, Daniel, ele foi um homem que teve uma integridade tremenda, em que ele não deixou se corromper, não deixou se vender, ele não recebeu presentes de homens porque ele sabia, porque ele estava servindo ao Senhor. E a Bíblia diz que quando chegou o reinado de Dario, Daniel havia sido colocado pela sua trajetória política, pela sua vida exemplar, pelo seu caráter. Daniel havia sido colocado como ministro ou como presidente. Havia uma hierarquia onde o rei, ele tinha abaixo dele, né, como em toda hierarquia política, ele tinha os ministros, tinha os sátrapas, né, os prefeitos, e aí vai. Os ministros eram presidentes, estavam abaixo na escala hierárquica apenas do rei. Abaixo dos ministros estavam os sátrapas, que eram os conselheiros. E aí vai na escala hierárquica. E Daniel, dentre os 3 ministros, era o que mais estava em evidência, devido à sua postura, ao seu caráter, à sua vida exemplar. Daniel era o que era mais evidente. Então, o que aconteceu? Normalmente, quando a gente está trabalhando uma repartição pública, nós que temos o Espírito de Deus somos naturalmente, nós somos observados. O fato é que Daniel, queridos, pela sua vida, pela sua postura, onde ele chegava, ele brilhava, ele se destacava diante de todos os que trabalhavam com ele. E aquelas pessoas procuraram uma oportunidade para tentar puxar o tapete de Daniel. É notório quando nós estamos trabalhando no seu lugar
no seu habitat de trabalho, você se destaca mais do que os outros. E sempre vai aparecer aquelas pessoas enciumadas, aquelas pessoas que vão querer fazer alguma coisa para te prejudicar, porque o seu brilho incomoda elas. Eu me lembro de uma pessoa que ela foi recrutada para trabalhar numa empresa, e ao chegar na empresa, essa irmã, ela se destacou rapidamente. E as pessoas que já estavam lá há muito tempo, começaram a ficar com inveja ou com ciúmes. E perguntaram, o que essa moça tem que a gente não tem? A gente já está aqui há não sei quanto tempo, por que ela chega agora e já começa a tomar a atenção de todos? Ela já começa a se destacar, a brilhar, e sempre vai acontecer no nosso meio. E aí ela maquinou algo para tentar prejudicar aquela irmã. Só que, no final do trabalho, no fechamento do seu serviço, ela encontrou uma grande brecha. Melhor, ela trabalhava no banco e essa pessoa, ela conseguiu dar um grande desfalque, sem que ela se apercebesse. E quando ela foi fazer o fechamento, ela viu lá o buraco que tinha. E ela tinha consciência de que ela não tinha feito nada errado, estava ali trabalhando seriamente e, de repente, se deparou com esta situação, que ela ficou numa situação um pouco embaraçosa. A postura dela foi orar e pedir a Deus que o Senhor revelasse, que o Senhor trouxesse à tona a verdade. E aí ficou uma situação muito difícil para ela, mas depois houve uma sindicância no banco, e aí se descobriu que aquela pessoa tinha provocado exatamente para prejudicar aquela irmã. E quem saiu vergonhosamente daquele lugar foi aquela pessoa que maquinou toda aquela situação, e ela saiu algemada daquele banco. Né? Saiu algemada, foi colocada num lugar de reclusão. E aí Deus falou para essa irmã, agora vai lá, perdoa ela, ore por ela e abençoe a vida dela. E ela chegou lá, a moça confessou a inveja, o ciúme, né? Ficava incomodada por causa do brilho dela. E aí a irmã chegou assim, mas o Senhor mandou te vir aqui para te abençoar. E eu quero te dizer que eu te amo. Eu quero ser um instrumento de bênção para a tua vida. Sabe o que aconteceu? Aquela pessoa, as lágrimas desceram, arrolaram a sua face. Ela se ajoelhou, pediu perdão à irmã e recebeu Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Então, sempre estas situações vão acontecer no nosso lugar de trabalho, porque é um brilho natural na nossa vida, irmão. Onde a gente chega, a gente vai se destacar, não é pela sua habilidade, não é por causa, né, do seu trabalho, mas é por causa de Jesus na tua vida. Porque você vai começar a trabalhar de uma forma diferente. E Daniel não foi diferente. Onde Daniel passava, ele se destacava. Até que estes sátrapas, esses conselheiros, tão invejados pela vida e pela postura de Daniel, procuraram, né, uma brecha na vida de Daniel, para tentar puxar o seu tapete. E a Bíblia registra aqui, queridos, que não encontraram nenhum deslize, não encontraram absolutamente nada que denotasse alguma brecha no seu caráter, na sua postura, na sua vida. Absolutamente nada. Então eles, sabendo que não tinha nada com que acusar a Daniel, então procuraram na lei do seu Deus. E aí eles maquinaram e reuniram alguns das autoridades e foram até o rei e enganaram o rei, dizendo: ó rei, tu vives para sempre. Ó rei, bajulando o rei, né?
não existe ninguém maior do que o rei. Nenhum homem pode se dirigir a outro homem a não ser o rei, a se inclinar diante de um outro homem a não ser o rei. E aí eles conseguiram burlar, conseguiram engodar, conseguiram enganar o rei. E aí disseram que haviam se reunido e que queriam honrar o rei com esse édito, para que fosse promulgado pela lei dos medos e persas, de forma que nenhum homem deveria se inclinar diante de um outro Deus ou de um outro homem a não ser do rei Dario. E aí o rei, aparentemente, não, estou sendo honrado, estou sendo, exaltado. E aí o rei foi e assinou, assinou o decreto e promulgou agora para toda a província. E Daniel tomou conhecimento. Daniel tomou conhecimento do que havia sido promulgado. Só que Daniel não foi consultado. O rei já tinha assinado, e palavra de rei não volta atrás. O rei não podia mais voltar atrás, segundo o que ele tinha assinado. E aí Daniel agora, ele continua a mesma vida. É isso que eu quero chamar a atenção. Daniel não ficou desesperado, porque a sentença era de que aquele que for encontrado orando a um outro Deus ou a um outro homem seria lançado na cova dos leões. E Daniel, como sempre, todos os dias, 3 vezes por dia, Daniel tinha um hábito de orar ao Senhor, de buscar a face do Senhor. E ele entrava no seu quarto, se ajoelhava e orava ao Senhor. E como era de costume, esses sátrapas, eles agora foram flagrar Daniel. A janela estava aberta, não porque Daniel queria se exibir, mas era algo natural. E eles flagraram Daniel se ajoelhando, se inclinando e orando ao Deus Todo-Poderoso. E o que eles fizeram? Eles pegaram, levaram agora a informação. A comitiva chegou diante do rei Dario e disse: olha, Daniel foi flagrado, foi encontrado se prostrando, conforme o Senhor publicou, conforme o rei publicou, segundo a lei dos medos e persas, que não pode ser transgredido, ele deve ser lançado na cova dos leões. Queridos, eu queria abrir um parênteses para mostrar aqui algumas coisas a vocês. Normalmente, quando nós estamos em apuros, estamos passando por adversidades, a gente corre para os pés de Jesus, a gente corre para a igreja, a gente se torna um crente tocha pura, tocha acesa, Quando a gente está passando pelo vale, pelo aperto, é natural a gente se tornar mais crente, a gente tentar corrigir algumas áreas na nossa vida, no nosso caráter. Rapidamente você se torna maleável ao tratar do Senhor. Não é verdade? Quando a coisa se aperta, há um quebrantamento. Isso por causa da adversidade, por causa da luta que você está passando. Mas pode observar, depois que a luta passa, depois que o vento passa, você volta a praticar as mesmas coisas. Você só é quebrantado ou se vulnerabiliza somente na hora da prova. O que foi que aconteceu? Daniel soube do decreto, da sentença, e ele seria lançado na cova dos leões. O que foi que aconteceu? Daniel, ele não foi desesperado à presença de Deus, pedindo a Deus agora misericórdia, pedindo a Deus agora que fizesse alguma coisa, que intervisse. Não, Daniel continuou na mesma postura, orando como ele sempre fazia 3 vezes ao dia.
Sabe por quê, irmãos? Porque quando você tem uma vida com Deus, você não se preocupa com aquilo que estão bolando contra a tua vida. Você não se preocupa com as coisas que vierem a vir sobre a tua vida, as consequências, porque a palavra de Deus diz que tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ele está no controle da sua vida. E Daniel, ele orou, compartilhou com Deus, como quem compartilha com um amigo, colocou a situação: Senhor, se aprove ao Senhor, amém, estou aqui. Vocês observam que aqueles 3 jovens também que andavam com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, quando também montaram para pegá-los em flagrante, quando eles compareceram diante do rei, eles manteram a mesma integridade, a mesma postura em que o seu amigo Daniel. E eles declararam para o rei: ainda que o Senhor não nos livre, jamais poderemos adorar a um outro Deus que não seja o Deus que fez os céus e a terra. Pode nos lançar na fornalha, mas morreremos adorando ao nosso Deus. Ou seja, não importa a consequência que venha sobre a tua vida. O que eu queria mostrar para vocês, queridos, que antes de se submeter a qualquer cirurgia pela palavra, né, existem alguns exames que nós precisamos fazer. Qualquer cirurgia é precedida de alguns exames para saber se você está apto para a cirurgia ou não, né? Porque senão você pode morrer na cirurgia. Não é verdade? Aí você faz aquela bateria de exames. E aqui, eu queria mostrar pelo menos 2 exames, 2 testes, que precisamos nos submeter ao passar por esta cirurgia. Onde a palavra de Deus, ela vai penetrar, ela vai cortar a tua alma. Ela vai cortar. E ela vai remover tudo que não glorifica, que não contribui para o seu próprio bem. O primeiro exame é o exame da adversidade. E a gente precisa entender que a adversidade é uma prova que verifica a nossa estabilidade, isto é, a nossa capacidade de suportar as dificuldades e sobreviver a elas. É na hora da dificuldade, é na hora da adversidade que nós revelamos aquilo que está dentro de nós. É na hora da prova que se revela o substrato do caráter de um homem. É na hora da adversidade que nós mostramos quem nós somos verdadeiramente. Porque enquanto você está passando, né, por uma situação muito confortável, é muito fácil você, né, ocultar, é muito fácil você esconder, né, dentro de você. Mas na hora da prova, irmãos, aí é que você conhece verdadeiramente a pessoa na sua essência. Então, a adversidade, Salomão, na sua sabedoria, no Provérbios 24, versículo 10, se te mostrares frouxo no tempo da adversidade, a sua força será pequena. Não existe nada como a adversidade para mostrar, para revelar a nossa estrutura, se verdadeiramente nós estamos preparados ou precisamos nos preparar, se somos fortes ou se somos frágeis, porque a adversidade vai revelar tudo isso dentro de nós. Então, se nós passarmos por esse teste, e tenha certeza de uma coisa, quando o Senhor nos leva à adversidade, Ele, conhecendo a nossa estrutura, Ele nunca vai nos permitir algo além do que a gente possa suportar. Mas quando Ele nos submete ao teste da adversidade, é para promover você. Deus nunca te leva para o campo de batalha para te humilhar, para te quebrar, para te expor, para te arrebentar, pelo contrário, mas para te preparar, para te disciplinar, né? Para te lapidar e para te adestrar à batalha.
Então, a adversidade é o primeiro teste para você ser submetido a esta cirurgia. O segundo teste é a prosperidade. Enquanto, queridos, enquanto a adversidade é uma prova que verifica esta nossa estabilidade, de suportar as dificuldades, sobreviver a todas elas, a prosperidade submete a testes a nossa integridade. Vocês se lembram de Jó, quando Deus testemunhou a respeito dele e disse: tens visto meu servo Jó? Homem fiel, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Porque no momento em que somos provados, somos testados na prosperidade, nós vamos revelar a integridade que há dentro de nós. Porque muitos abrem mão da integridade para prosperar. Muitos se submetem ao suborno, a atitudes erradas, por causa da prosperidade. Muitos, neste momento, esquecem que a palavra de Deus é um bisturi. Esquece que a palavra de Deus ela é mais cortante do que a espada de dois gumes. Que os olhos de Deus são como chamas de fogo e que prescrutam o que está no escondido e no oculto. Então é nesse momento que você precisa, como Daniel, na repartição pública, na posição, né, de primeiro-ministro, ele não usou a sua posição para se auto-beneficiar. Ele não usou a sua posição para convergir os interesses pessoais para a sua própria vida. Não. Ele foi um homem justo, um homem íntegro, um homem correto. Não se achou nenhuma falha. Hoje, se nós formos falar, até entre os irmãos que estão hoje na política, é difícil você encontrar alguém que você encontre nesta situação. Agora, recentemente, eu soube de um fato aí que eu fiquei assim, decepcionado. Até um político, né, muito renomado, e a sua filha se casou, uma pessoa muito conhecida dos meios públicos, e aí fez o convite às autoridades maiores, ao governador, e aí o governador procurou saber se ia ter bebida. E aí ele mudou e colocou bebida na festa da sua filha. E eu imagino assim, irmãos, quando ele fez esta mudança para receber a autoridade máxima do nosso estado, a autoridade máxima do nosso universo, ele se retirou. E eu aprendo uma coisa aqui, queridos, eu não quero estar no lugar onde o meu Senhor não pode estar. Eu não quero aqui agradar o coração de homens, eu não quero agradar o coração das autoridades, eu quero aqui ser um profeta de Deus, para ser uma referência diante do mundo espiritual, para ser canal, para ser bênção, para profetizar e para transformar vidas daqueles que estão até mesmo na minha companhia. Eu jamais vou fazer algo para agradar o coração do homem em ter que desagradar, entristecer o coração do meu rei, do meu Senhor. Eu fiquei triste com essa situação, porque, poxa, tem momentos que Deus vai nos provar, irmãos. E muitas vezes você vai desagradar o coração do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, do seu chefe, do seu pastor, por causa da sua integridade, por causa da sua postura, por causa da sua vida de retidão diante do Senhor. A Bíblia diz que não encontrou nada, irmãos. Daniel prosperou, Daniel, é claro, Daniel era um homem próspero, um homem abençoado. Mas ele não usou as facilidades do governo para se autopromover.
Não encontrou nada. Só agora tentaram, na lei do seu Deus, encontrar alguma coisa que pudesse acusá-lo. Mas acusar pela sua integridade, pela sua postura, pela verdade, pela veracidade do seu caminhar diante de Deus. E aí, porque ele permaneceu fiel, permaneceu firme na sua posição diante de Deus, ele foi agora condenado a ser lançado na cova dos leões. E aqui eu queria, para a gente encerrar, mas quem está gostando, diga amém. Eu queria deixar aqui para vocês, queridos, a vida de Daniel é uma vida exemplar, é uma vida de referência que nós precisamos nos espelhar. Porque ele não começou a manter uma vida de uma postura de caráter, de honestidade, de sinceridade, de integridade, quando ficou velho, não, desde criança, desde jovem. Porque quantas iguarias, quantas tentações que acabam desvirtuando o projeto que Deus tem na vida deles. Quantos convites, quantos pratos apetitosos. Daniel manteve-se na postura, na firmeza, na integridade a vida inteira. Pelo menos é o que a Bíblia registra. Ele não estava preocupado com o que pudesse fazer contra ele. Sabe por quê? Porque ele tinha Deus. Se Deus permitisse, era porque Deus tinha alguma coisa a escrever na sua história. Então eu queria encerrar dizendo para vocês, irmãos, nós não precisamos temer ao homem, temer ao diabo, temer ao inferno. A Bíblia diz que você tem que temer a Deus, que tem poder para destruir a carne e mandar a alma para o inferno. A Ele temei. Então, se você tem uma postura, um relacionamento de integridade para com Ele, lembra de Jó, irmão? Jó não sabia de nada do que acontecera. E Jó foi provado sem saber de nada do que estava acontecendo entre Deus e o diabo. Era uma questão entre Deus e o capiroto. Que Deus quis provar ao diabo que Jó era íntegro, era fiel, mesmo diante das adversidades. Veja que a questão dos testes da adversidade e da prosperidade continua aí, em cena. E Deus quer tratar o nosso caráter. Mas aprenda que antes desta cirurgia ser feita para termos um caráter segundo o caráter de Cristo, como disse o apóstolo Paulo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo nesta carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, a adversidade que você está passando é um teste no caráter que o Senhor está forjando na tua vida. A prosperidade que você está recebendo também é um teste, porque tem pessoas que, quando prosperam, passam a pisar nos outros, passam a usar os outros como escadas, como degraus, começa a humilhar, começa, a mostrar verdadeiramente o que está dentro dele. A integridade, a prosperidade revela, irmão, o estágio da nossa integridade. E quando você se tornar mais próspero do que você é, continue na mesma condição de Daniel. Na mesma simplicidade, na mesma humildade, reconhecendo que tudo foi Ele que fez. É dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória somente a Ele, eternamente. Amém. É tudo por causa dele. Se eu sou mais próspero, se eu sou mais abençoado, se eu sou mais rico, se eu sou, aleluia, o que eu sou é por causa dele. Mas eu preciso manter a postura, eu preciso manter a minha mesma condição.